O texto que escolhi, no qual meu irmão já leu, Salmos 38, fala sobre ansiedade. Salvo engano, versículo 6, Salmos 38, diz assim a palavra do Senhor: estou encurvado e muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou muito fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do sossego, do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, versículo 9, e o meu gemido não te é oculto. Vou repetir somente o versículo 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Em outras traduções, ele está dizendo: Senhor, diante de ti está todo o meu anseio, a minha ansiedade, e o meu gemido não te é oculto. Ter ansiedade é algo que todo homem, toda mulher precisa ter. O que tem acontecido ultimamente é a ansiedade desacerbada, descontrolada. Quando eu projeto uma viagem, não é ruim estar ansioso porque eu irei ver alguém que amo ou alguém que gosto muito. O problema é que, na maioria das vezes, nós perdemos o controle da ansiedade e ela começa a nos controlar. Ela nos dá logo quando a ansiedade é desacerbada. Eu estou falando de ansiedade em um nível alto. Ela nos dá logo 3 tipos de pensamento: o pensamento catastrófico, o pensamento generalizado e o pensamento seletivo. O pensamento catastrófico é quando tudo que me apresenta risco, eu faço com que isto seja gigantesco e pareça que eu não vou resolver. São pensamentos catastróficos, que vêm de catástrofe, e eu acho que vai acontecer uma desgraça e é insolucionável aquele problema. E isto é consequência, pensamento catastrófico é consequência de uma ansiedade exagerada. Às vezes a pessoa está dentro do elevador, o elevador para e falta energia. Um pensamento normal seria: vou ligar para alguém e ver o que aconteceu. Mas um pensamento catastrófico, alguém começa a pensar: vou morrer aqui, ninguém vai ouvir minha voz. O pensamento generalizado, às vezes o rapaz namora com a moça termina com ele. Ao invés de ele de pensar: não deu certo, vou arrumar outra, o pensamento generalizado, ele começa a dizer assim: ninguém mais me quer, sou um coitadinho. E ele começa a se deprimir. Pensamento generalizado. Pensamento seletivo, ele não consegue enxergar os pontos positivos, ele só consegue enxergar pontos negativos. Ele tira 9 em uma prova e ele se reclama. Ele não entende que aquele 9 é uma nota boa, ele queria tirar um 10. Ele só vê o lado ruim das coisas. Isto é um pensamento seletivo, catastrófico, generalizado e seletivo, consequência de uma ansiedade desacerbada. Mal do século, e eu fico perguntando se é o mal do século 21 apenas, irmão Anailton, porque a palavra do Senhor nos diz no livro na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo vai falar de ansiedade. Então isso nos permite pensar que a ansiedade já é um mal da época de Cristo, porque o próprio Cristo também fala disso. Já havia ansiedade desacerbada, descontrolada. O problema é que quando esta ansiedade toma conta do homem, vai trazer a ele pensamentos de incapacidade. Ele começa a se achar incapaz, irmão Anailton. Ele às vezes faz uma boa prova, mas ele se autodestrói dizendo: eu não sou ninguém. Começa sobre ele a síndrome do coitadismo. Ele começa a se deprimir.
e ficar preso dentro das suas faculdades mentais. E aí Paulo vai falar na carta aos Efésios, quando ele diz assim: usem o capacete que protege a mente. Ele está dizendo assim: porque isto vos protegerá, Paulo está dizendo, dos dardos inflamados do maligno. E o que são dardos inflamados do maligno? Segundo alguns escritores, segundo alguns pastores, dardos inflamados do maligno são pensamentos diabólicos, são pensamentos pessimistas e ruins. Isto na visão de alguns pregadores e pastores. Às vezes você está em casa normalmente e vem pensamentos horríveis, e isto são pensamentos, dardos inflamados do maligno. É o que alguns escritores e pastores diagnosticam como dardos, flechas do diabo no campo da mente. Em Tiago, no capítulo 1, diz assim: começa o pecado do homem na mente, desce para o coração e depois ele vai consumando o pecado. Ninguém peca involuntário, e pode acontecer até que nós venhamos a pecar acidentalmente, isto é fato. Nós pecamos acidentalmente, mas há alguns pecados que começam no campo da mente, desce para o coração, e o homem diz amém, ele quer cometer aquele pecado. Alguns pastores, e eu acredito que sim, por que o homem está normal e de uma hora para outra ele se torna agressivo, ele começa a desandar naquele projeto que ele projetou para ele mesmo? O diabo está setando, atirando setas para destruir, e ele faz de alguns probleminhas um problemão. A gente pode ver isso até no comportamento dos discípulos, irmão Anailton, quando eles estão em alto mar e as ondas, a tempestade os ameaçava e eles estavam temerosos. E de repente Jesus vem caminhando sobre as águas, mostrando para eles que aquilo que era um grande problema para eles estava debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aquilo que tem amedrontado você, que tem te ameaçado e tem falado que vai te destruir, está sobre os pés de Jesus. Quando você dá muita ênfase ao teu gigante, ao problema que você está vivendo, você diminui o Senhor. Você está dizendo que o Senhor não é capaz de resolver aquilo, que o Senhor não vai conseguir solucionar aquilo que você tem passado. É interessante, porque quem tem promessa de Deus tem que viver as promessas para depois morrer. O que nós conhecemos e entendemos é que alguns homens têm se prendido em alguns traumas, em algumas percas. Às vezes, irmão Anailton, alguém está sofrendo tanto com a mágoa dentro do coração por algum mal que foi feito a esta pessoa. Ela não consegue liberar o perdão, e você sabe que a raiz da palavra perdão é de perca. Eu tenho que perder para ganhar. Quando alguém está aborrecido com outra pessoa, a primeira coisa que ela quer fazer é se distanciar, se isolar. É um comportamento do ansioso desacerbado, e princípio de depressão é que ele quer se isolar. Ele quer ficar afastado de tudo e da sociedade. Ele é antissocial, ele não consegue ficar no meio das pessoas. É uma das características do ansioso desacerbado, início de depressão. Ele se afasta de tudo, enquanto ele deveria, segundo os estudiosos e a própria Bíblia, se aproximar, se reconciliar com aquela pessoa que o machucou, com aquela pessoa que o feriu. E ao invés de se reconciliar, ela se afasta e se isola, e fica presa em seus pensamentos, e fica presa nos seus labirintos da mente. E se ela não conhecer a palavra, ela vai para uma angústia tão grande, e o diabo diz a ela: agora não tem mais jeito, a única solução é tira a tua vida. E muitas pessoas têm caído nessas armadilhas do diabo. Mas o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus da solução. É interessante que quando Abraão está em Ur dos Caldeus, lá o pai de Abraão morre, e Deus diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Você sabe o que é que Deus está dizendo para nós?
que aquilo que está te fazendo sofrer você deve deixar para trás. Segue a caminhada, vai embora. Segue a tua vida servindo a Deus, indo aos cultos. Serve a Deus orando, jejuando, se humilhando. Ao invés de você guardar mágoas, perdoe. É uma das correntes que o diabo tem criado, tem prendido muitas pessoas. Ah, mas eu estava correta. Ah, mas eu estava certo. O isolamento deixará você mais ansiosa ou mais ansioso. Libere o perdão. E se você não sabe perdoar, peça ao Senhor para que Ele te ensine. Me ensina a perdoar os que me machucaram. Me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam. A palavra ansioso no grego significa estrangulamento. A pessoa é asfixiada. Ela se enche tanto de problemas que ela fica asfixiada, sufocada, estrangulada. Eu não sei em que situação você se encontra. Eu não sei em que situação você tem passado a noite. Mas o Deus que me ajudou a controlar a ansiedade, Ele está disposto a te ajudar também. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus. Eu achei lindo uma matéria que eu vi nas redes sociais de alguns astronautas que, quando chegam no espaço, irmão Alexandre, irmã Maria Luísa, o espaço, irmão Anailton, começa a emitir um som como se fosse uma orquestra. Há vídeos na internet de astronautas que ficam perplexos, boquiabertos, porque o espaço emite um som como se fosse uma grande orquestra, como se tivesse um grande violino tocando nos céus. Até onde o homem conseguiu ir, até onde o homem conseguiu ouvir, Deus disse: eu sou o maestro, eu sou o criador. Oh, aleluia, aleluia. Até o homem, até onde o homem conseguiu chegar, Deus disse: eu criei todas as coisas. Os astronautas crentes e descrentes ficam perplexos. Há vídeos na internet. O som que é emitido no universo é como se fosse uma grande orquestra. O que eu quero dizer para você que está sofrendo com ansiedade é que acima desta ansiedade tem um Deus no céu, que está fazendo uma festa. Ele te criou e manda te dizer: não te preocupa com o dia de amanhã. Não te preocupa com os dias que estão por vir, porque eu faço sair do universo orquestras, músicas maravilhosas. Não te apavores, não tenha medo, aquieta a tua alma. Aquele que criou o universo é contigo. Santo, não saia do foco. Lutas virão para tentar tirar você do foco. Não saia do foco. Eu fico boquiaberto com Paulo. Apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e ele mostra uma preocupação porque ele sofria muitos ataques dos judeus. No capítulo 16, salvo engano, se não estou enganado, Paulo diz assim em Romanos, quando ele fala: pretendo eu ir à Espanha. E Paulo passa todo o livro de Romanos instruindo, ensinando os romanos, fazendo a diferença entre romanos, judeus e gentios. Mas Paulo mostra no final do livro aos Romanos, irmão Vinícius, que ele tinha um projeto de ir na Espanha. O que é que eu aprendo com isso, igreja? Paulo estava sofrendo ataques dos judeus. Paulo, irmão Vitor, estava sendo caluniado.
Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava preso, mas ele diz assim, talvez não estivesse preso no momento em que escreveu aos Romanos, mas ele está dizendo assim: pretendo eu ir à Espanha pregar a palavra. O que é que Paulo está dizendo? Por mais que eu sofra, por mais que eu seja mal compreendido e caluniado pelos judeus, o meu foco é fazer a vontade de Deus. Não saia do foco. Mesmo que as lutas venham, Paulo está escrevendo dizendo assim: estou sendo muito atacado, estou sendo muito caluniado. O foco é a palavra de Deus para a tua vida. Não deixa que os ataques tirem você do foco. Oh, Chacaralabadaçu. Não deixa que os ataques tirem você da caminhada. Fica firme com o teu projeto de ir para a Espanha que nos espera, a mansão celeste que nos aguarda. Este é o teu foco. Os homens têm corrido atrás de dinheiro desacerbadamente, e eu falo com conhecimento de causa. E hoje eu ouvi uma mensagem muito linda, procurei informações, ouvi, li, orei, digo: Senhor, eu tenho algumas informações, mas preciso que o Senhor me dê graça para falar. Eu tenho algumas informações, mas eu preciso que o Senhor fale neste culto. Eu preciso que o Senhor alcance aqueles que estão sofrendo. Oh, Taralabadaçu. Talvez você que esteja em casa, que vai ouvir essa mensagem, vai sentir a paz no coração, a paz que excede todo entendimento. E eu vi uma mensagem que é muito interessante. Um homem muito rico levou seu filho para conhecer lugares pobres, pobres demais, paupérrimos. E ele levou o filho para visitar alguns lugares bastante pobres. Quando ele chegou com o filho de viagem, ele disse: você viu? Aprenda a valorizar o que eu lhe dei: casa, carro, conforto, luxo. Isso ele dizendo para o filho: eu levei você para ver a pobreza, para você valorizar a riqueza que eu estou te dando. Você pode detalhar para mim as coisas que você viu? E o filho começou a dizer para o pai: sim, pai, eu vi. Eu vi que em uma das casas que eu passei, uma das pessoas tinha 4 cachorros, enquanto nós só temos um. Eu vi que em uma das casas que eu passei, que na nossa casa tem uma piscina muito grande, mas eles moravam ao lado de um lago. O nosso quintal é muito grande, mas eles viviam na floresta. Aí o filho abraça o pai e diz assim: pai, obrigado por me mostrar que nós aqui somos pobres. Os homens têm corrido atrás de dinheiro, enquanto tudo que eu e você precisamos, sabe do que é? De Deus. No final da vida ele foi para a igreja, e tudo que ele precisava sempre esteve do lado dele, mas ele não via. Ele não prestava atenção que tudo que ele precisava era ir a um culto, tudo que ele precisava era chorar, tudo que ele precisava era obedecer a palavra. Tudo que eu e você precisamos é de Deus. Ele é tudo. Irmão Luiz, me ensine a fugir dessa ansiedade, desse medo. Ore bastante, meu irmão. Ore bastante, minha irmã. Clame muito ao Senhor, Ele vai te ouvir. Nem que Ele tenha que mandar um anjo no deserto para saciar você, para responder você, como Ele fez com Agar, Ele vai fazer. Agar disse assim: eu vou deixar você, Ismael, aqui e vou morrer ali. Ela não queria morrer na frente do filho. Ela se afasta, Agar. E o anjo parece a ela dizer: ei, mulher, aquieta-te. Em outras linhas, numa forma mais clara, o Senhor ouviu a tua oração. Porque Agar clamou de todo o coração, chorando, dizendo ao Senhor: Senhor, me ouve. Um dos remédios para se vencer a ansiedade: muita oração, clame de todo o coração. Outro antídoto contra a ansiedade:
é que você deve encher seus pensamentos só de coisas boas. Eu criei um grupo na minha família, só da minha família, no Zap. E tem alguns crentes e alguns descrentes. E tem uns parentes meus que botam, eles que me perdoem, não quero aqui, não vou mencionar nome. E entendo que é porque eles ainda não conhecem a Jesus, mas nós estamos orando para que eles conheçam. Tem um dos parentes meus que bota mulher pelada. Tem um dos parentes meus que bota mulher degolada. Tem um dos parentes meus que bota homens mortos a faca, a tiro. Coisas horríveis no grupo. E eu fico pensando, quantas pessoas no meio evangélico não estão abrindo seus dispositivos, seus smartphones, e estão vendo o que não é para ver. Eu consegui na minha família, nesse grupo, diagnosticar de onde vem esses vídeos que não me edificam, que me dão tristeza. Mas quantas pessoas não estão vendo vídeos que não é para ver? E enche a tua mente com coisas que vão te fazer crescer, meu irmão. E enche a tua mente com coisas que te edificam. Em Isaías a palavra do Senhor diz assim: Deus conserva em paz a mente daquele cujos pensamentos estão firmes nele. Pense no que o Senhor tem para fazer na tua vida. Escute hinos, ouça testemunhos, leia a palavra, fale com o crente que te bote para cima. Porque se você ficar se enchendo de bagulho, se enchendo de lixo, a fé vai embora, a ansiedade entra, a angústia entra, a depressão prende. Tem muito crente adoecendo porque não está se enchendo de Deus. Você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher da presença dEle. O teu lar é um lar santo. Você tem liberdade de ouvir hinos, de chorar, de falar com o Senhor. É a segunda dica que eu te dou. Ore bastante, clame bastante. E só veja, assista e esteja perto de pessoas que vão falar de ações de graça, que vão te botar para cima. Irmão Lisandro, nas redes sociais a gente vê cada coisa. É cada coisa, é assalto, é morte, é tanta coisa. Nos canais de televisão. E encha-se da presença de Deus. Isto é um dos antídotos que vai fazer com que essa ansiedade esteja lá embaixo. Não descarte Jonatas Edwards. Edwards disse, fundador da igreja metodista, que uma das coisas que deu a ele uma vida com bastante saúde e disposição é que ele nunca deixou de fazer as suas caminhadas e nunca perdeu uma noite de sono. Às vezes a gente crente, eu mesmo, fazemos alimentações horríveis, dormimos fora do horário, fazemos coisas que trazem prejuízo à nossa saúde. E um dos heróis da fé, um homem que era muito usado por Deus, dá uma entrevista dizendo: essa qualidade de vida que eu tive é porque eu nunca perdi uma noite de sono e nunca deixei de fazer as minhas caminhadas. Em primeiro lugar, busque a Deus, oração, se humilhe, enche a sua mente da presença de Deus. Não descarte a sua posição física, os desgastes físicos. Você precisa cuidar do seu corpo, porque é o templo do Senhor. Cuide da sua alimentação, cuide de você, porque através de você Deus vai fazer com que outras vidas venham, e as pessoas virão Deus na tua vida. Dirão: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Ele tem paz, ele é tranquilo, até sua presença é cheia da presença de Deus. Você não nasceu para seguir o mundo, você nasceu para o mundo olhar para você e dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Você precisa continuar, você precisa continuar na caminhada, buscando ao Senhor Jesus, se humilhando na presença dele. E agora eu encerro dizendo que
gravou no meu coração esses dias, quando alguém estudando a Bíblia disse assim, Êxodo 2, o rei do Egito não conhecera José. Daí começou uma grande perseguição a Israel, a descendência de José. O que eu quero dizer a você é que pode alguém hoje estar te perseguindo, alguém hoje pode estar te caluniando, alguém hoje pode estar sendo pedra de tropeço, alguém hoje pode estar dizendo coisas horríveis ao teu respeito, porque não conhece a tua história, não sabe quantas vezes você se humilhou, não sabe quantas vezes você se levanta de madrugada para falar com Deus, não sabe quantas vezes você jejua no mês, não sabe quantas vezes você diz, Senhor, eu não quero ser ninguém, eu só quero ser um servo teu. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, agindo eu, quem impedirá? Eu gosto dessa palavra, eu gosto desse versículo, porque aqui, irmão André, o versículo é um versículo que afronta, é um versículo que desafia. Deus está dizendo assim, agindo eu, quem pode impedir? Agindo eu, quem vai me deter? Ele está perguntando, quem pode vir contra mim? Quem pode dizer não? Quem pode se meter no meu caminho? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, qual é o homem dos Estados Unidos? Qual é o homem da América? Qual é o homem do Oriente Médio que vai me impedir? Agindo eu, diz o Senhor, quem me impedirá? Quem vai me deter? Quem vai me segurar? Quem vai me barrar? Quem pode me impedir? Eu gosto dessa palavra. Ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Irmão Lisandro, por que eu passo por algumas lutas? Fatalidades fazem parte da existência humana. Nós não estamos aqui somente porque Deus nos chamou. Nós não estamos aqui somente porque Deus pode nos proporcionar momentos bons. Passaremos sim por algumas lutas, passaremos sim por algumas provações. Isto tudo faz parte de um preparo, de uma preparação, de um fortalecimento que o Senhor está fazendo. Certa feita alguém me perguntou por que eu passo por tanta luta. E eu disse a ela, será que eu devo abandonar Deus depois de tudo que Ele me fez agora? Deus me tirou da bebida, me tirou do adultério, me tirou da política, me tirou de tanta coisa. E agora eu passo por uma provação, eu vou dizer, Deus, tchau, estou indo embora. Deus que me amou tanto, Deus que tem cuidado tanto de mim, agora eu vou virar as costas para Ele e vou me embora, porque estou passando por uma prova. Que amor é este? Que agora eu digo para o Senhor, Senhor, estou indo embora. Essa prova aqui o Senhor não resolveu para mim. Deus nunca te disse que iria isentar você de problemas. Deus nunca nos disse na sua palavra que iria nos isentar de provações. Você sabe o que é que a palavra do Senhor nos diz? Que Ele estará conosco nas provações. Deus não garante a você que você está isento de problemas, mas que Ele estará contigo no problema, que Ele estará contigo no momento da luta. Ele estará contigo em todos os momentos da tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Jesus te abençoe, que Deus nos abençoe grandissimamente. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.